Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra deste domingo, dia 23 de agosto de 2020. Estamos ainda nesse período do coronavírus, Covid-19, né? É bom contextualizar, né? Porque vai que alguém vai me ouvir esse áudio lá para 2023, não sei, né? A gente tem que estar sempre informando. Estamos na 21º domingo do tempo comum. Se não fosse domingo, hoje seria Santa Rosa de Lima. Estaríamos lembrando dela, né? Mas a prevalência sempre é o domingo do Senhor, talvez numa certa hierarquia, uma data de Nossa Senhora, né? E depois a do santo da referência, certo? Então, no caso, só quem é devoto de Santa Rosa de Lima, que tem uma história de vida bem interessante, que eu não vou falar aqui, se não me engano, é uma santa aqui da América Latina. Vale a pena você estar conferindo, tá, a história dela. E eu sugiro também, né, que esteja acompanhando nas outras redes sociais. Bem, tenho que dar o pitaco já no começo aqui da liturgia, do momento da liturgia diária. Eu tô parecendo um corvo, né, um urubu, só fico passando umas notícias estranhas. Mas infelizmente eu tenho que passar porque a situação envolve um canal que tem aqui no YouTube e no Instagram. Um reforçando o outro, mas a base é o perfil no YouTube. É um canal chamado 3.vias. 3 por extenso, ponto vias. 3 vias. Se não me engano, o rapaz, ele era, não sei se ele era ou ainda é colaborador do Tolkien Brasil ou da Sociedade Newman Brasil. É uma das duas, tá? Porque aí eu comecei a seguir esse link pelo Instagram e só que eu não estava acompanhando o material no YouTube, né? E eu não sei o que aconteceu, o rapaz que mantém o canal e coordena, tá bem chateadão lá. Fez até um vídeo, tanto no YouTube, que depois foi repassado pelo IGTV do Instagram, dizendo que infelizmente ele não ia conseguir mais postar vídeos, mas resumindo que ele meio que ia dar uma abandonada no projeto. Ele não ia fazer um novo perfil. É assim, eu nunca tive esse problema. Já vi alguns canais do YouTube que foram cancelados, foram bloqueados pelo YouTube. Então, existem vários fatores que podem estar acontecendo. É provável que alguém denunciou o canal, porque se você observar, lá nos 3 pontinhos, você pode denunciar, você pode colocar assim, não tem interesse, não indicar o canal, denunciar o canal e assim vai, né? Então, eu não sei exatamente, esse caso eu nunca tinha visto. Eu só sei que ele não tá conseguindo mais postar os vídeos lá e ele tava assim numa crescente, ele tava indo bem lá. De qualquer forma, os vídeos que ele postou estão lá. Então corre lá qualquer coisa, pode até se inscrever, mas já sabendo que não vai mais, o rapaz não está conseguindo mais postar os vídeos. Então, caro irmão católico que está, sei lá, por alguma situação. Esse canal é um canal católico, tá? Ele tava. Eu esqueci o nome do menino lá, porque, né, eu chamo de menino porque eu sou bem mais velha que ele. Mas na realidade ele estava fazendo resenhas, vlogs, não sei como é que é o nome para isso, de clássicos da literatura, mais voltados para o catolicismo. Ele tinha um foco no material em que J.R.R. Tolkien bebeu, C.S. Lewis bebeu, Chesterton beberam, né? Então todos esses escritores católicos ou cristãos, mesmo protestantes, eles beberam em materiais clássicos voltados para a Igreja Católica. Né? Porque não é porque é protestante que de repente não vai ler um Santo Agostinho, né? Ele só não vai chamar de santo, mas vai ler, né?
Acontece também na faculdade. Mas como eu disse, eu acompanho, mas assim, estava acompanhando superficialmente para dar um apoio, né? Porque é um tipo de canal com foco específico, formação de leitores católicos. E infelizmente o rapaz ficou frustrado e chateadíssimo, né? Muito ressentido mesmo. Tá, para não falar outro nome, né? Mas tá bem a isso mesmo que você pensou. O rapaz está bem chateado. Então, assim, caro irmão, cara irmã, se você já passou por isso no YouTube, porque no vídeo ele explica o que que aconteceu, ele tá até tentando, assim, fazer uploads dos vídeos e não tá conseguindo. Então, se você já teve um canal que foi bloqueado, alguma coisa, quiser dar um. Acompanha, vê primeiro o seu trabalho dele, te toca, alguma coisa assim. E se você tiver um pouco de caridade, você informa para ele para não desistir. Mantenha o canal. É o que ele vai fazer, mas ele tá bem chateado. Ele diz que. E eu entendo. Eu já passei por isso. Assim, a única coisa que eu não passei é o que aconteceu que o YouTube fez, de bloquear ele nos uploads. Diz que ele violou alguma coisa lá e ele diz que não violou. Eu realmente acho que ele não violou nada. Eu não sei o que aconteceu. Mas do jeito que ele colocou, eu nunca tinha visto também. Então eu não posso ajudar ele porque, né, não aconteceu comigo. E também se acontecer, eu não posso desistir, né? Nem que eu abra depois um podcast. Porque assim, eu já tive umas situações, mas não era coercitivo no sentido da própria plataforma social, porque o YouTube é uma rede social, querendo ou não, né? Nunca foi uma situação coercitiva da plataforma a qual eu posto, mas eu tive problemas no Twitter, já criei perfis, mesmo fake mesmo, mas não era fake para fazer política, era fake para fazer uns negócios assim, aparentemente inofensivo, mas acho que estava incomodando algumas pessoas, né? Porque eu criei umas inimizades nessa vida virtual. Na época lá que eu participava de uns fã-clube de dupla sertaneja, e aí é realmente muito frustrante, porque você percebe que é hackeado, no meu caso, né? Eu fui hackeada, aí eu desistia, fazia, desistia, fazia, desistia. Aí eu, com relação a isso, assim, situações coercitivas, hoje em dia, dependendo do que for, eu tenho que pesar bastante. Então, no caso aqui, se me acontecer de ser bloqueado, né, permitido e tal, ficar chateada, talvez eu fique só meio período ou um dia só. Mas aí é bola pra frente. Tem que ser perseverante, né? E um dos poucos princípios pagãos que eu mantenho é da filosofia do Tao Te Ching, né? Mas isso, logicamente, é um tipo de ação que eu consagro para a glória de Cristo. Mas, pela filosofia do Tao Te Ching, se as coisas parecem assim, acontecem umas situações que te podam, a poda, ele é ótima no sentido de que te fortalece, porque ou você morre com a poda, ou você vai ter que criar um jeito de brotar e dar fruto. Tá? Então é mais ou menos. Talvez você não entenda o que eu estou falando, porque você não conhece o Tao Te Ching. Mas ele é uma situação da natureza, né? Você pode observar quando você poda as roseiras, né? Tem uma época certa para poda, mas às vezes mesmo fora do período você tem que podar, porque senão ela enfraquece, dá roseiras feias, dá rosas feias também, ela fica desbeiçada como roseira. Então você tem que dar uma podada lá e qualquer outra planta também, hortênsia, enfim, né? Aquelas que são de arbusto, árvores, enfim. Você tem que podar. E ela dá uma revigorada até que chega uma hora que cansa tudo e chegou o fim da vida da roseira. Isso acontece, tá? Demora, mas acontece. Mas enquanto não é o fim, a gente tem que continuar, né? Então, eu vou rezar para que o pessoal do Três Vias não desista, continue, ou que o Espírito Santo, né, insufle eles para uma outra situação, mas que eles não desistam, né? E que não apaguem o canal também. Então, é que nem um. Teve o caso do rapaz lá, que eu sempre falo, canal A, né? Que é de teoria da conspiração, tudo. É, ele também foi bloqueado, o rapaz tinha 1 milhão. Aí é outro caso, né? Ele é um evangélico desigrejado, como ele mesmo fala. Em que ele já estava passando do 1 milhão de inscritos e o YouTube, pá, bloqueou ele e foi, acho que mais ou menos isso. Ele não conseguia postar nada.
ou ele até consegue postar, mas não ia ter a visibilidade de antes, e fora que ele perdeu um monte de vídeo. Tipo, o troço regrediu para 4 meses para trás, assim. Perdeu bastante coisa. Porque o assunto dele realmente toca na ferida, né? Querendo ou não, se é verdade ou não, só sei que alguém não gostou. E ele já estava sobrando como é que é? Tem um termo lá. O pessoal começou a fazer denúncia, denunciar e tudo. Então ele já estava sofrendo mesmo com umas situações coercitivas aqui no YouTube. Ele permaneceu com o canal, ele abriu mais 3, um deles da esposa, tiveram um problema aí recentemente, mas eles estão firmes e fortes, né? Ela não, ela passou por um problema aí pessoal grave e está se recuperando, física e psicologicamente. Não vou ficar falando, né? E aí ele continua, ele está continuando com o trabalho, né? Ele não se deixou ser ele ficou frustrado, lógico, né? Ficou bravo porque era um trabalho, tudo mesmo assim. E eu não indico muito ele porque provavelmente você já conhece, não vale a pena também divulgar aqui, porque como eu falei, ele é evangélico e a princípio assim, tenho o maior respeito por esse canal, por esse rapaz, por esse casal, tudo, porque num período meio complicado me ajudou muito até para a decisão de eu não abandonar com o carisma da Canção Nova, porque eu precisei tomar uma atitude. Então, muitas coisas que eles falaram, que ele falou, me ajudou muito, né? A ver melhor a realidade, política, social, entre outras coisas. Esses canais que falam sobre a nova ordem mundial, enfim. É bem conhecido aí no meio. Tem gente que até surfa falando mal dele, né? Surfa na onda dele pra falar mal, mas na realidade quer ganhar as custas, inclusive, do rapaz. Eu também acho errado. Então, como eu não quero ganhar as custas de ninguém, o único que eu vou falar é do Três Vias, tá? Que tava com umas análises bem bacanas aí, e eles ficaram frustrados, né? Só que o que eu tenho pra dizer, né? Porque eu não vou chegar lá e falar nada pra eles, porque quem sou eu, né? Mas se você conhece as pessoas lá envolvidas do Três Vias, se você é católico, se você sentir que é bacana o projeto deles, dá uma auxiliada lá. Se você já teve um problema assim parecido com a deles, fale lá, porque é o seguinte: todas essas plataformas sociais que nós vivemos, Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, são do mundo. E por serem do mundo secular, eles não apoiam nada voltado ao catolicismo clássico, eles querem acabar. Porque o que eles querem ver de conteúdo? Só essas baboseiras que nós vê. Sabe? As baboseiras, umas coisas assim, funk, piada, meme, culinária, umas atrocidades. Ou então, vivo num mundo feliz, numa bolinha de cristal, me chamo Cinderela. Sabe? Essas coisas assim. Sabe? Como fazer slime. Não tenho nada contra quem quer fazer slime, mas né? Faz favor, né? Tem tanta coisa para fazer na vida. Nem que seja para eu falar aqui, né? Eu fiquei triste, assim, por mais que eu não acompanhasse, pô, o cara fez tudo um trabalho, tá lá, preparou tudo e derrubaram, né? O canal do rapaz, pô, que triste, né? Então, mas assim, nesse sentido, nós temos, a minha opinião, nós temos que ser como católicos perseverantes, católicos cristãos perseverantes. Outro assunto também que não é agradável, que infelizmente talvez vocês não tenham reparado, agora eu não lembro se eu li na ACI Digital, se foi no Vatican News, eu sei que foi um canal católico, acho que foi no Vatican News. Lá onde teve lá a Basílica de Santa Sofia na Turquia, né, que virou mesquita, era uma basílica dedicada a Santa Sofia, de origem bizantino ortodoxa, né, do catolicismo cristão bizantino ortodoxo, que tornou-se mesquita. Pois é, o presidente da Turquia já tomou posse de um outro local, que agora eu esqueci o nome, não sei se é São Roque, eu sei que era uma outra, que era uma igreja ortodoxa, católica, estilo bizantino, que vai se tornar mesquita também. Lamentável. E esses dias, não sei se foi ontem, se foi hoje, eu já estou até perdida nos assuntos.
mesmo sendo igreja ortodoxa, infelizmente as igrejas ortodoxas, né, então vai acompanhando a história aí, da Antiguidade Tardia para início da Idade Média, que foi dividido, né? Igreja Católica Apostólica Romana de um lado, com sede em Roma, Igreja Ortodoxa Bizantina de outro lado. Aí era o imperador, como é que é? Tinha a Imperatriz Teodora. Ai, gente, fugiu o nome. Eu lembro mais da Teodora. Lembra lá de história? Tem que lembrar. Eu já tô. É que não era minha praia essa parte. Então, foi dividido as igrejas. Então, uma ficou para a Bizantina Ortodoxa e outra para a Igreja Católica Apostólica Romana com sede em Roma, certo? Foi dividido. Então, as igrejas ortodoxas católicas até hoje sofrem perseguições. Elas têm tem outro patriarca, por isso que tem vários patriarcas ortodoxos, né? Tem a russa, tem a Igreja Ortodoxa grega, tem a Sírio, Igreja Sírio Ortodoxa, etc, 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 né? E muitas delas perderam suas igrejas. Eu não sei se vocês já viram um vídeo de uma moça, entrou num museu, não era mais igreja ortodoxa, mas havia se transformado num museu, eram ruínas e ainda havia sobrevivido, digamos assim, o ícone de Nossa Senhora Ortodoxa, no alto, assim, e a moça começa a cantar a Ave Maria, porque lá é cantado, é o estilo oriental, né? Os salmos são cantados na realidade, por isso que a liturgia das horas é cantada. Então eles cantam Ave Maria, cantam o Pai Nosso. Então, não sei se você viu, mas é um vídeo até relativamente antigo, em que uma moça lá da região começa a cantar Ave Maria no ícone de Nossa Senhora, mas num local que havia sido uma igreja ortodoxa, e não era mais, só havia ruínas, né? Por causa da guerra, enfim, essas coisas que nós sabemos aí que acontecem no Oriente Médio, né? Entende? E então, infelizmente, nos países muçulmanos, eles estão tomando posse desses locais para o culto deles. E é triste, porque é a mesma coisa que eu falei das igrejas, não precisa ir longe, aqui na Europa mesmo, no Ocidente, lá na Alemanha, de repente na Holanda, nesses países assim que são mais protestantes do que propriamente católicos, onde havia as catedrais medievais, né, se transformaram em shopping center, danceteria, café, livraria, entendeu? Só que o que eu falei? Por um tempo, mesmo sendo desativados, ainda continua sendo Campo Santo. Depois não é mais, mas mesmo assim, se você conhece a história das catedrais góticas, tá? E o que é uma catedral gótica? É o que tem na França, Notre-Dame, que é enorme, né? O pé direito gigante. Você enfia um drone lá porque você consegue ver toda a estrutura pelo ar, né? Porque é enorme. Havia um sentido para aquilo, para aquela altura, pelo tamanho, pelo espaço, para a pessoa quando entrar lá sentir um verme mesmo, para sentir um micróbio. Né? Só que as pessoas que construíram as catedrais góticas, que não eram só pessoas, eram famílias de construtores de catedrais, então muitos morriam ao levar pedra lá para cima e tal, e coisa, nos andaimes, tinha gente que morria. Gente, eram gerações de famílias de construtores de catedrais. Muita gente deu o sangue e a vida, até a alma, e aí para virar isso. É de chorar mesmo, né? Então, eu já falei, vou indicar. Quer conhecer mais? Tem uma ficção bem interessante de Ken Follett, tá? Chamado Mundo Sem Fim, que é a história das famílias de construtores de catedrais. E tem uma trilogia que fala disso, que virou uma série de TV e tal, chamado Pilares da Terra, tá? É bem interessante. Ken Follett também é um escritor de ficção, mas ele se baseia em alguns fatos históricos. Ele é conhecido também por escrever histórias da Segunda Guerra Mundial. Não sei se aquele livro que virou filme A Chave para a Rebeca, que é do nazismo, acho que é dele, se não me engano, que fala de espionagem contra espionagem dentro da Segunda Guerra Mundial. Tá? Então é um dos autores de ficção que você pode ler, assim, dos antigos aí, que é bem interessante. Se você gosta de literatura e tal, e de história, né? Mas esse outro não fala de catedrais, mas que tem
não sei se tem um monte de escritores que usam o nome dele para escrever, mas é o Bernard Cornwell, O Rei do Inverno, né? E tem outros também, são várias trilogias de personagens históricos. O Rei do Inverno, que é o primeiro da trilogia sobre o Rei Arthur, né? A busca do Santo Graal e tal, uma versão mais moderna, meio ficcional, a partir de um personagem histórico real, que é o Rei Arthur. Histórico e arqueológico, inclusive. Mas isso é outro detalhe. Bem, chega. Eu vou começar a indicar um monte de coisa, né? Tá? Então, se você acompanhava esse canal, o rapaz está bem triste. Então não vamos chorar junto com ele, vamos pedir que ele persevere, que o Espírito Santo ilumine ele para o que ele pode fazer. Porque é muito ruim quando podam mesmo. Tá indo bem, né, numa crescente e de repente, pá, fechou a porta. Mas isso infelizmente é normal, tá? Estamos vivendo tempos intolerantes até dentro das redes sociais. Mas devido a quê? A pessoas que infelizmente se dizem cristãs e que são extremamente intolerantes. O Papa Francisco, inclusive, tá aí, rodando aí nas mídias sociais, que ele está dizendo que Deus não precisa de quem o defenda, né? Mas muito menos se utiliza o nome de Deus para fins mesquinhos, né? Mais ou menos isso que ele falou, que eu entendi, né? Você deve estar acompanhando aí, a Instagram, pelo menos o Instagram está falando isso. E aí o Papa Francisco, o Papa, né, o termo Papa, hashtag Papa, entrou nos Topic Trends do Twitter. Tem gente apoiando, tem gente desapoiando, né? Faz parte do esquema, faz parte do problema e faz parte do sistema também. Né? Mas o Papa Francisco hoje, então, eu estou gravando no sábado, a liturgia de domingo, nesse dia 22, porque não é só o dia de Nossa Senhora Rainha, é o dia das pessoas perseguidas, uma coisa assim. O mundo celebra outra coisa hoje. E aí ele está falando lá na homilia, ele falou uma situação assim, não ser utilizado o nome de Deus para fins políticos, intolerantes, sabe? Entendeu? Então, é preciso cuidado com esse certo ativismo, porque senão vira aquela situação da menina lá de 10 anos. Eu não vou nem falar mais, chega. Tá certo? Então, vamos lá. Então, já dei o pitaco, uma certa notícia triste, mas que o rapaz possa estar pensando melhor, para não parar com a situação, sabe? Para não parar com o projeto, tá? Ou deixa como tá, e ele parte para outra, dá um tempo, esfria a cabeça, mas né, o que não pode é parar, porque portada na cara, isso faz parte, tá bom? Não desanime, né? Senão a gente ser católico é não desanimar, é seguir Jesus até o fim. Tem que carregar a cruz até o fim como Jesus fez, né? É o mínimo que a gente tem que fazer. Certo? Então, se o motivo é justo, Deus abrirá outra janelinha, uma portinha, qualquer coisa. Né? Não pode desistir, não pode desanimar. Tá certo? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E eu espero que o 3.vias, consiga parceria com alguém. Com alguma pessoa já de caminhada aqui dentro do YouTube, do Instagram mesmo. Rezo para isso, né? Que essas parcerias fortalecem, né? É que nem o pregador Anderson Reis com o rapaz lá do, como é que é? Rainha Maria da Paz, eu acho que é o canal do YouTube aqui, que parece que ele tava com um canal no YouTube e foi bloqueado também, uma situação meio parecida. Mas ele não desistiu, ele abriu um outro canal e tem que dar continuidade, porque se faz parte do apostolado das pessoas e se conhecem, né? Então tem que fazer essas parcerias, um indica o outro e assim vai. Meu irmão, minha irmã, né? Eu sou sozinha mesmo, então, porque o meu apostolado é desse jeito, né? Eu tenho vida comum, tem dia que eu faço upload, tem dia que não faço, tá atrasado, mas nunca tá vazio, né? Mas aconteceu uma vez de deixar vazio um dia, deixa assim mesmo, fica assim, fica esse buiaco aí, mas não dá para parar. Né? É um certo compromisso, né?
Por mais que eu não saiba quem me acompanha, quem me ouve, também não posso dizer quem que me ouve, quem que não me ouve, se faz sentido ou não faz sentido, é como se fosse um compromisso, primeiramente, por aquele que me libertou, né? Jesus. Por amor a Nossa Senhora, a São José, a Sagrada Família, né? Porque nem que seja uma pessoa que me ouça aqui, ou vai me ouvir lá pro futuro, não tem problema, entendeu, gente? Mas como eu já expliquei, minha vida não é isso aqui. Graças a Deus eu não dependo disso, né? Eu uso o tempinho que eu tenho para gravar, falar o que eu tenho que falar, que eu quero falar também. Às vezes eu nem precisava falar e falei, né? Que Deus me perdoe também, né, por conta disso. Mas é meu micro apostolado miserável, né? Nem acho que é apostolado, eu até acho que eu tô enchendo o saco aqui no YouTube. Mas é o caminho, né? E se um dia acontecer, como já me aconteceu algumas coisas de frustração, de podas e tal, às vezes é aquilo que eu falo dos meus supostos inimigos, entre aspas, né? Eles me ajudam a crescer e a perseverar. Porque eu sempre tenho que ver o foco. O que é o foco? É o YouTube? Né? O meu foco é esse prazer de estar falando aqui ao Léo? Não. Eu tenho que ver que o foco é Jesus. Eu já expliquei, esse canal, e todos os canais católicos deveriam ser assim, é mostrar Jesus, por essa pessoa imperfeita que vos fala, que muitas vezes, às vezes falo muito rápido, tem vezes que eu falo atropelado, às vezes eu falo um monte de coisa ao mesmo tempo, 45 minutos de bobeira muitas vezes, só que quem que salva é Jesus, e eu tenho que te apresentar Jesus, eu tenho que te apresentar os santos que tiveram essa caminhada em Cristo, um amor apaixonante por Jesus. Por isso que eu falo da vida dos santos, né? Então o objetivo é apresentar Jesus, mesmo sendo eu imperfeita, não tendo uma dicção boa, sendo só áudio, né? Sendo dessa forma estranha, muitas vezes falando assuntos sanguinolentos de vez em quando, para dar uns tapas na tua cara e dizer, meu filho, eu não sei na onde que você mora, mas a realidade é dura, é feia, é violenta e praticamente o fim do mundo está às portas, né? É assim. Eu gostaria de estar falando coisas boas. O que, aliás, não vou voltar a falar do Padre Robson, né? Mas você já deve ter visto o que aconteceu. Mas o que não me sai da cabeça, tem gente que fala, né? Fiquei presa no vídeo. Eu fiquei presa na situação lá do morador de rua que vendeu as latinhas de um dia, R$ 1. E foi lá contribuir para a causa acho que da Laurinha, que sofre daquela doença AME, né? Que é uma doença muito rara e que muitas celebridades abraçaram a causa naquela época lá do banho de gelo, né? De cubo de gelo, é aquela doença. Só que a Laurinha é aqui da cidade aqui, vizinha minha, e a família está arrecadando dinheiro no semáforo, assim, com faixa, provavelmente, tudo. Eu ainda nem procurei a notícia. Da onde que eu soube foi pela rádio da Evangelizar é Preciso. E aí o morador de rua, acho que foi se inteirar da situação, descobriu que a menina precisa de uma dose de medicamento que custa 12 milhões. Ele foi lá e deu R$ 1. Por quê? Porque queria participar. Entendeu? R$ 1 não vai, assim, para o mundo, R$ 1 não vai fazer diferença nenhuma. Mas, para os olhos de Deus, para os olhos de Jesus, para os olhos de quem acredita, tem esperança, como a mãe e a família dessa menina, R$ 1 é muito. Né? Então, não dá para desistir. É só a mensagem de hoje. Não desista. Porque Jesus não desiste da gente mesmo quando a gente pisa a bola com os 2 pés esquerdos. Mesmo que faça aquela coisa feia, sabe? Jesus não vai desistir do Padre Robson. Mas a coisa que ele fez junto com outros coisos lá junto com ele vai ter que penar, se arrepender de verdade, criar vergonha na cara, virar um avestruz, enfiar a cara na terra, pensar bem no que fez, lógico, e que ele tenha uma conversão de fato, de conversão total, né? Que ele se converta. É muito triste, muito triste. Hoje, por conta disso, a minha região pega o canal da TV do Pai Eterno.
Tá bem triste a situação. Sabe? Eu me sinto assim com o coração dolorido pelos fiéis que foram enganados, foram usurpados na confiança. Isso é ser instrumento do capeta, sabe? Então é preciso cuidado. Então você, caro irmão, cara irmã, rezem para esses fiéis para que eles não saiam da Igreja Católica. Não haja assim, ai, se quiser sair, saia. Não seja um delinquente moral cristão católico, porque isso daí é coisa de pirralho. Reze por essas pessoas, porque vai ter muita gente que vai chutar o balde e vai xingar a Igreja Católica. Em parte com razão, mas infelizmente fracos na fé. E é por isso que os apelos urgentes de Nossa Senhora de Anguera fazem sentido. Isso é só o começo. Frustrações, decepções, a gente tem sim. Só que a gente precisa, sabe? Passa para aquele período depressivo e toma uma atitude real. Pensa assim, você está no Pai Eterno por causa do quê? Do carisma? Porque acho que é 180 anos de devoção, né? Padre Robson veio agora, faz pouco tempo. Diante de 180 anos, Padre Robson é um bebê. Bebê que já fez coisa arada, né? Então tem que rezar por todo mundo. Pensou se fosse com a canção nova? Tadinho do Monsenhor Jonas. Pensou? Pensou se fosse a comunidade Pantocrator? Pensou se fosse ali com o trabalho do padre Reginaldo Manzotti? Então, isso também serve de aviso para essas comunidades e pessoas que pedem... Ou então, comunidade Betânia do Padre Léo. Pensou um negócio desse? Desvio de dinheiro, assim, na cara dura? Meus irmãos, essas comunidades estão passando necessidade, glória a Deus. Significa que são comunidades sérias. Então, volta para elas. Mas está acontecendo alguma coisa estranha? Tem que denunciar mesmo. Tem que denunciar. Porque senão o Vaticano vai observar e vai denunciar. Porque foi o caso do padre. Que foi o próprio Vaticano que andou percebendo coisas estranhas. Tá? Então, fica o alerta. Arrependei-vos, convertei-vos. Faz que nem Zaqueu, vou devolver. E isso... Ainda bem que vocês não estão no Japão, porque se fosse no Japão uma situação dessa, até hoje não sei, mas há uns anos atrás teve um político lá, acho que um deputado, nesse nível assim, e ele fez um desvio de dinheiro grande lá no Japão. Aí quando ele foi descoberto, sabe o que aconteceu? Ele nem esperou o julgamento, ele fez harakiri, ele se matou extirpando as vísceras para fora. Aí eu que sou descendente japonês, falei, né, com o povo de casa, pô, mas se é para se matar desse jeito, por que que rouba? Porque para um japonês assim mais tradicional, a maioria tradicionalista, se você fez um negócio, foi descoberto, aí para pedir desculpas para a sociedade, o cara faz o suicídio honroso. Se fosse no Brasil, cemitério ia faltar, não ia ser problema de Covid-19 não, ia ser por, né, mas ninguém vai extirpar as vísceras para fora aqui no Brasil. O povo quer mais extirpar a víscera do outro, né? É assim vai, né, gente? Cada coisa. Mas Deus tenha misericórdia de todo mundo. Muito bem. Nem lembro se eu... pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A primeira leitura desse domingo está em Isaías 22, versículos 19 a 23. Assim diz o Senhor a Sobna, o administrador do palácio. Eu vou te destituir do posto que ocupas e demitir-te do teu cargo. Acontecerá que nesse dia chamarei meu servo Eliacim, filho de Eucias, e o vestirei com a tua túnica e colocarei nele a tua faixa. Porém em suas mãos a tua autoridade, ele será um pai para os habitantes de Jerusalém, para a casa de Judá. Eu farei levar aos ombros a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém poderá fechar. Ele fechará e ninguém poderá abrir. Hei de fixá-lo como estaca em lugar seguro, e aí ele terá o trono da glória na casa de seu pai. Palavra do Senhor. Salmo responsorial está no 137, com o refrão: Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Completai em mim a obra começada. Ó Senhor, de coração eu vos dou graças, porque ouviste as palavras dos meus lábios. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Completai em mim a obra começada. Eu agradeço o vosso amor, vossa verdade, porque fizeste muito mais que prometestes. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, e aumentastes o vigor da minha alma. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Completai em mim a obra começada.
Altíssimo ao Senhor, mas olha os pobres, e de longe reconhece os orgulhosos. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre, eu vos peço, não deixeis inacabada esta obra que fizeram vossas mãos. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre, completai em mim a obra começada. A segunda leitura deste domingo está em Romanos 11, versículos 33 a 36. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e da ciência de Deus, como são inescrutáveis os seus juízos e impenetráveis os seus caminhos. De fato, quem conheceu o pensamento do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem se antecipou em dar-lhe alguma coisa de maneira a ter direito a uma retribuição, na verdade tudo é dele, por ele e para ele. A ele a glória para sempre. Amém. Palavra do Senhor. O evangelho do domingo é Mateus 16, versículos 13 a 20. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e aí perguntou a seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhe perguntou: E vós? Quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus, lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que estás no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Bem, aqui termina a liturgia da palavra. Eu vou fazer um momento oracional para segunda-feira, fazendo uma reflexão da liturgia do evangelho de hoje e de segunda, tá? Por quê? Porque já é a última semana do mês de agosto e eu vou ter que recordar vocês que as primeiras leituras do começo de agosto eram relacionadas a São João Batista. E estamos chegando perto do dia 29 de agosto, que é o dia do martírio, que nós lembramos o martírio de São João Batista, tá bom? O último profeta, podemos dizer assim, né? Quem abriu o caminho para Jesus. Mas eu não vou me atentar agora, até porque eu falei bastante do assunto do rapaz lá do Três Vias. Conheço o trabalho deles, muito bacana, vale muito a pena. E apoiem ele, né, com orações e tudo, para que ele não termine o projeto assim, que ele não fique frustrado. Porque é comum. Na realidade, o que eu já disse, vou ter que repetir de volta, vocês vão sempre me ouvir falando, tá? O mundo virtual, as relações virtuais são diferentes do mundo real. Por outro lado, o mundo virtual na internet, ele te condiciona a ser perseverante, porque o próprio sistema, ele pede que seja alimentado de alguma forma, ou que você haja como se fosse a curva de um rio, né? Como água. Por isso que eu falei, é a filosofia do Tao Te Ching, mas que eu uso para a glória de Deus, que é assim. A água, ela tem várias formas, tá? E ela não há nada que a impeça no seu percurso. Nenhum muro pode, sabe? Mesmo que concrete, nada impede que a água vá onde tem que ir. Então, ou você acaba sendo chuva, você penetra na terra e corre por baixo da terra, ou você é um rio e vai, mesmo que canalize como o Rio São Francisco, você é canalizado, mas por algum motivo a água evapora, vira nuvem e chove em outro lugar. Às vezes você congela, fica ali paradinho, mas na hora necessária, que o tempo permite, você volta a ser água líquida. Entendeu? Então a água ela tem essa forma, ela pode virar vapor se for muito quente, ela pode congelar na hora que precisa, depois ela descongela e ela volta para o mar. Então tenha sempre essa questão, sabe? As coisas não estão boas, seja água para Jesus. Se deixa ser transformado por Jesus. Só Jesus pode transformar em vapor, em gelo. Pode ser um lado meio doentio da minha parte, né? Mas fica a reflexão para vocês. A gente não pode existir. Não pode. Seja que nem São Paulo, então. Agora eu vou colocar em pontos cristãos. Não tem uma passagem que a gente leu esse ano ainda. Eu sou péssima para guardar os livros, evangelhos e números. Eu sou péssima. Mas tem uma parte que ele foi pregar numa cidade. As pessoas o apedrejaram, o espancaram e jogaram para fora da cidade achando que ele estava morto.
porque desmaiou. Aí de repente ele recobrou e meio capengando, ele voltou para a cidade, naquele jeito dele, voltou para pregar de novo. Se ele conseguiu falar ou não, se ficou com os dentes quebrados, costela quebrada, ele foi. Em nome de Jesus e pela ação do Espírito Santo. Tem essa passagem. Então seja que nem São Paulo, seja teimoso, em nome de Jesus. Certo? Tá bom? Um ótimo domingo a todos. Às vezes coragem não é só... São José também foi corajoso. Eu quero terminar dizendo o seguinte. Coragem não é você enfrentar o inimigo e bater boca, muitas vezes. Coragem é às vezes você tá quase morto, mas você conseguir levantar com tudo quebrado e ainda voltar em nome de Jesus. Não, eu não terminei ainda. Né? Quero falar mais a respeito. E eu perdoo vocês. Entendeu? Isso é ser corajoso para Cristo. Um ótimo domingo, abençoado por Jesus, na paz dele e protegidos pela Sagrada Família, por Nossa Senhora e São José, juntamente com o menino Jesus. Paz e bem.